Olá, tudo bem? Estou aqui para apresentar mais um trabalho de economia. Nosso professor, Dr. Everton da Silva Rocha. Os discentes é Maria Beatriz Rego Soares, eu, Marcos José Prando Morales. E vamos falar sobre se passar, o Orçamento Público Federal de 2023. Certo? Então, visando, tendo uma visão geral sobre a organização e as principais despesas do orçamento de 2023. Então, a gente vai apresentar, então eu vou apresentar aqui como foi estruturado o Orçamento Federal de 2023 e destacando as principais despesas e investimentos, como a saúde, educação, previdência e pagamentos de juros da dívida. Então, o que é o orçamento público? Em poucas palavras, um instrumento que planeja receitas e despesas do governo. Então, isso quer dizer o quê? Que o orçamento público é um planejamento detalhado que define como o governo vai arrecadar recursos e em que áreas esses recursos eles serão aplicados ao longo do ano. Então, aqui temos a estrutura do Orçamento Federal de 2023 e em 2023 o governo previu receitas de 5,2 trilhões de reais e despesas de 5,26 trilhões de reais. Isso indica um pequeno déficit, certo? Então, isso reflete o quê? Um orçamento expansionista. Então, isso visa atender às demandas sociais. Aqui temos as principais despesas, certo? Como mostra o gráfico, a gente tem a porcentagem de cada uma delas. Então, as maiores despesas do orçamento, elas foram para a previdência social, saúde, educação e pagamento de juros e aí ciências e tecnologias. Então a gente vai detalhar cada uma dessas áreas. Então, começando aqui pela Previdência Social, ela foi responsável pela maior parte do orçamento, com cerca de 40% das despesas. Então, isso cobre a aposentadoria e pensões, e um custo que cresce a cada ano, né, devido ao envelhecimento da população. Aí, em seguida, temos o pagamento de juros, o pagamento da dívida, dívida pública, cerca de 18% das despesas. Então esse gasto ele é uma consequência de alta dívida pública acumulada e isso impacta diretamente a capacidade de investir em outras áreas. Em seguida também temos a saúde e educação, que para a saúde e educação foram destinados aproximadamente 171 bilhões e 150 bilhões de reais, respectivamente. Então, esses investimentos são essenciais para garantir serviços públicos de qualidade para a população. Então, para a saúde, esses serviços atendem saúde pública, medicamentos, tratamentos, né, tudo que se envolve em questão da saúde, educação. A gente tem foco em ensino básico, superior, programas de capacitação também. E no final, a gente tem as ciências e tecnologias, que é a área que recebeu uma menor parcela do orçamento, com 15 bilhões. Então esse valor ele é limitado, considerando a importância, né, da inovação tecnológica e da ciência para o crescimento econômico do país. E nas outras despesas, que seriam 35,6%, ele vai englobar o restante das coisas que o governo ele utiliza, que seria o que? Seria defesa, segurança pública, assistência social, infraestrutura e transportes, administração pública, transferências para estados e municípios, cultura e esporte, e por aí vai, né? Então, tendo tudo isso em mente, a gente concluiu o quê? Que esse orçamento de 2023, ele mostra a complexidade da gestão pública, né? E é necessário equilibrar despesas obrigatórias e investimentos em áreas prioritárias para promover o desenvolvimento sustentável do país.
Então, tem tudo isso em vista. Nosso grupo, a gente avalia que esse orçamento de 2023 ele priorizou sim áreas essenciais, mas a gente sugere também, caso a gente pudesse mudar, né, as coisas, que tenham foco, que foquem mais na transparência e eficiência dos gastos públicos. Defendemos também uma revisão dos subsídios fiscais concedidos a setores já lucrativos, né? Então, redirecionando esses recursos para áreas prioritárias, como infraestrutura, educação, tecnologia, mais para a saúde. Então, acreditamos também que a digitalização dos processos administrativos e o fortalecimento de mecanismos de controle e avaliação de políticas públicas trariam mais uma eficiência e justiça na alocação de recursos. Então, isso daí beneficiaria, né, a sociedade como um todo. Então, isso daí, por aqui a gente conclui o nosso trabalho, nossa opinião, nossa sugestão em relação ao Orçamento Público Federal 2023. Espero que tenha gostado e até a próxima.